Olá e bem-vindo a The Palette, o podcast da International House London sobre o aprendizado e o ensino de idiomas. Hoje, Ted está conversando com uma das nossas professoras de português, Adriana, sobre a comida, a música e os festivais do Brasil. Olá, Adriana, como vai? Olá, Ted. Tudo bem? E você? Como você está? Muito bem, obrigado. Hoje gostaria de falar sobre a cultura brasileira. Podemos falar de muitas coisas da tradição brasileira, talvez das coisas mais cotidianas. Quais são as coisas verdadeiramente brasileiras? Ou seja, as coisas que definem a cultura brasileira. Eu acho que tem muitas coisas que definem, né? Porque o Brasil é um país muito grande e muito diverso, né? Então, encontrar o que tem em comum no Brasil todo, né? Eu nem conheço o Brasil todo, eu já morei em regiões diferentes, mas tem lugares do Brasil que eu ainda não visitei. Mas uma coisa que eu acho que é muito característico da nossa cultura é o cafezinho. Uhum. Então, tomar café é uma coisa muito cultural para o brasileiro, né? Eu já estive em outros países e, por exemplo, no Brasil crianças tomam café, em outros países é meio absurdo, né, que crianças tomem café. Então, quando a gente é criança, a gente toma café com leite, né, não um expresso. Mas isso é algo que você tem de costume desde cedo, né? E aí, pensando em outras coisas, especialmente que diferenciam, né, o Brasil de outras culturas. Então, eu fiquei pensando sobre refeições também. Então, por exemplo, a principal refeição no Brasil é o almoço, né? E a gente almoça geralmente entre meio-dia e 1 da tarde nos dias da semana, né, os dias de trabalho. Eh, e aí, o prato mais típico, né, de um almoço no Brasil, então seria arroz, feijão, alguma carne, né? Então nós somos bem carnívoros, apesar de ter vegetarianos no país. Tradicionalmente é um país que se come muita carne, né? E alguma salada, né? Algum tipo de legumes, vegetais, né? Então essas são coisas bem características, eu acho, do país. E outra coisa que especialmente, né, comparando com o que estrangeiros falam também, eu acho que o que a gente tem de diversidade de frutas, né, são muitos sabores, algumas mais doces, outras mais ácidas, né, mas tem uma variedade muito grande que às vezes é difícil encontrar em outros lugares. Sim, é verdade. As frutas do Brasil são muito únicas. Infelizmente, aqui no Reino Unido não temos essa diversidade de frutas exóticas, que Uhum. é muito triste. Também, Brasil é famoso pelo carnaval. Você poderia nos contar mais sobre esse evento? Sim, sim, eu adoro carnaval. Então, eh, o carnaval é uma festa também que move todo o país, né? E eu acho que deixa essa marca de que o brasileiro é muito feliz e que gosta muito de festa, né? O carnaval é uma festa que tem datas diferentes, né? É uma festa móvel, então pode ser em fevereiro ou em março. E oficialmente ela dura 4 dias, mas aí dependendo de onde você mora, ela pode durar 1 mês, 2 meses, depende, enfim, de preparação no caso, né, de quanto tempo você ensaia ou se prepara ou faz uma fantasia, né, então tudo isso é bem diferente. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é muito famoso pelo carnaval. Tem um tipo de festa lá que é específico do Rio, que chama-se escola de samba, né? Então, a escola de samba é um grupo, né, digamos, uma associação de pessoas que desde a infância se conhecem, geralmente moram na mesma região, né? E ao longo de quase um ano. Então, eles têm um tema, eles preparam uma música,
E dentro disso, né, então tem fantasias, tem grupos diferentes dentro daquela apresentação que representam uma história, digamos assim. Então, eles contam uma história ao longo de uma apresentação de 90 minutos. E isso é muito especial. E depois é uma competição isso, na verdade, né? Então são 2 noites no Rio que são muito especiais. E aí você vai assistir, né? Tem um espaço, né, que chama-se Sambódromo, onde você vai assistir às escolas de samba. E tem uma votação, tem juízes, né? E no dia seguinte, o país também para assistir essa votação, então qual é a equipe vencedora, né? E isso é um tipo de carnaval, né? Então, existe o que a gente chama de carnaval de rua. Então, são grupos menores, né, que circulam no bairro tocando música, eh, ou numa região, né? E isso já é um outro tipo de carnaval que pode ter em vários lugares, né? Eh, em Pernambuco, onde eu morei, por exemplo, tem tradições muito específicas. Então, tem uma tradição que chama-se de bonecos gigantes. Então, você percorre a cidade com bonecos enormes, assim, muito parecido com o Mardi Gras, eu acho. Ah, E tocando música e as pessoas dançando atrás, né? Então, isso é uma outra tradição. Por exemplo, no estado da Bahia, em Salvador, uma coisa muito forte são os trios elétricos. Então, é um caminhão gigante com caixas de som enorme e as bandas tocam ali em cima e também circulam um bom trecho da cidade, assim, uma área específica da orla, né, próximo do mar. Então, você pode ir a lugares diferentes do Brasil e a sua experiência de carnaval vai ser única, porque é uma coisa que tem naquele lugar. sim, é muito interessante as diferenças entre todas as regiões. Quais são as outras festas e celebrações tradicionais no Brasil? Uhum. Então, tem uma festa que tem no Brasil todo, que a gente chama de festa junina. Então, são festas em junho. É, elas vêm de uma tradição religiosa católica, né? Então, são festas para celebrar santos. Mas hoje em dia elas já foram bem separadas, né, dessa função religiosa. Então é uma festa que tem comidas típicas, especialmente comidas feitas com milho. Então vários tipos diferentes que você pode ter comidas doces ou salgadas feitas com milho como base, né? É, você dança músicas sertanejas ou forró, dependendo de onde você está. É, existem apresentações de dança que a gente chama de quadrilha, que é como um square dance. É, tem lugares onde tem competições desse tipo de dança, né? Então, eu acho que se você estiver no Brasil em junho, em capital ou no interior, você provavelmente vai experimentar alguma festa junina. É, acho que essa é uma característica que é bem forte no país todo. Mas talvez algumas regiões específicas vão ter outros tipos de festa. Então, eu nunca participei, mas no norte do país, por exemplo, tem a festa do boi. Então, tem duas equipes, e é muito parecido com o que tem de carnaval no Rio de Janeiro. Só que lá só são 2 times, e existe uma competição muito grande entre eles também. É, então, mais uma vez, né? Você tem que vir ao Brasil para saber e para conhecer e para sentir, né? O que são essas diferenças de tradição e diferenças culturais. Você mencionou que, por exemplo, a música, o samba é um elemento muito importante do carnaval, das outras festas. Você poderia nos contar mais sobre a música e dança brasileira? Uhum, sim. Então, o samba é um ritmo tradicional do Brasil. É um ritmo que tem raízes mais africanas, né? Então, entre os negros que moram aqui no Brasil.
por essa origem, infelizmente, no início, era uma dança que sofreu muito preconceito. Se você pesquisar historicamente, nós já tivemos leis que proibiam as pessoas de dançar samba ou de tocar samba na rua. Então, na verdade, é muito recente. É uma pena a gente falar sobre isso, né? Mas é muito recente que o samba seja uma dança aceita pela lei. Porque no início, quando ela nasceu, ela não era. Né? Então, tem uma história de preconceito, mas também de vitória, né? Para a população negra, especialmente no Brasil. Né? E do samba tem muitos outros ritmos, né, que são próximos. O próprio samba, ele tem. Eu nunca estudei música, né, mas de ouvir você percebe que tem, por exemplo, no carnaval toca-se um tipo de samba nas apresentações das escolas, né, mas uma banda de samba, né, um grupo de samba, então eles já tocam de uma forma um pouco diferente. Então, os instrumentos, o tipo de letra, né, até o tipo de ritmo muda um pouco. E aí, além disso, é, a gente tem outros ritmos, né? Então tem o pagode, por exemplo, é um ritmo mais recente que vem do samba também, vem do mesmo tipo de tradição, né? Mas o toque, o ritmo já é um pouco diferente. Uma outra forma de música muito famosa em Brasil é Bossa Nova. Você gosta de Bossa Nova? Sim, sim, eu gosto bastante. É, a bossa nova, ela foi muito tocada no Rio de Janeiro, assim, nos anos 70, 60, 70 mais ou menos, né? E tem muitos, eu gosto especialmente de alguns poetas da época, então o Vinícius de Moraes é um poeta que escreveu muitas músicas de samba e ele tem letras muito simples e muito profundas. Né? Então, é muito bom de ouvir ou de ler, né, os livros dele, porque mesmo se você for um estrangeiro, você consegue sentir aquilo. Né? Tem um ritmo, ele tem uma musicalidade que é muito legal. Né? E bossa nova também tem instrumentos, especialmente de percussão, né, que tem no samba também. Né? Então, ela vem dessa mesma história, assim, de tocar música na rua, de reunir as pessoas, né? Bossa Nova tem muito uma tradição de música de bar, assim, né? De coisa que você reúne os amigos para celebrar. Então, é muito bom de ouvir. Muito obrigado, Adriana. Eu gostei muito de ouvir sobre os festivais, a música, outros elementos que definem a cultura brasileira. Foi um podcast muito fascinante. Então, muito obrigado e até logo. Obrigada, Ted. Assim, é muito gostoso falar sobre a cultura brasileira e é muito bom saber que tem pessoas interessadas em conhecer mais. Então, obrigada e até a próxima.